Oi, gente, tudo bom? Olha a gente de volta aqui no podcast. E o nosso podcast hoje vai desmistificar o juridiquês. A gente vai falar do direito na tecnologia. E aí, você sabe quais são os seus deveres? Você sabe quais são os seus direitos? Você sabe até onde vai esse mundo digital do direito em si, né? Que tem muita lei, tudo se aplica. Como é que a gente usa? E o nosso convidado é o The Best, né? A gente vai falar hoje com o Daniel e a gente vai falar hoje um pouquinho desse mundo. Ele tem um escritório grande aqui no Rio de Janeiro. E ele vai apresentar para a gente, porque eu não preciso apresentar, porque ele já mostra. Bem-vindo ao Tech Club. Agora você é um Tech Club, porque você é um profissional disruptivo, que eu já sei, já li sua vida toda, já segui você. E fala um pouquinho do mundo do Daniel hoje, do teu escritório, aonde vocês atuam, porque todas as áreas do direito estão ali dentro, que eu vi, né? Vocês navegam em tudo. Sim, vamos lá. É prazer estar aqui, né? Espero que a gente consiga desmistificar um pouco essa história de que o direito não pode acompanhar o tech, né? A gente tem um escritório hoje na Barra da Tijuca, a gente atua hoje com direito empresarial, direito civil, direito das famílias, direito do consumidor, direito trabalhista. Então, a gente tem aquele pacote completo, né? A gente quer receber hoje o nosso cliente e a gente quer estar apto a atendê-lo da melhor forma possível. E se você não tiver alinhado à evolução digital, você provavelmente vai estar deixando alguma coisa passar e seu cliente, muitas vezes, vai estar tendo um prejuízo com isso. Então, a gente busca sempre estar evoluindo e acompanhando, né? A gente sabe que o direito ele é um pouquinho mais lento do que o restante do mercado, mas dentro daquilo que já é oferecido no mercado, a gente tenta utilizar e explorar ao máximo. Dentro desse mundo do direito, quando a gente fala do direito empresarial, é um direito que eu naveguei muito e navego, né? Sou uma empresa e a gente lida com o cliente, com a empresa, tem toda a parte contratual. Tem uma evolução no direito contratual e empresarial. A gente hoje já utiliza contratos digitais, né? Que a gente não usava no passado. Então, tem uma estratégia que a gente fala de paperless, quanto menos papel, mais rápido você tem o processo. Então, isso é uma evolução. Algumas pessoas ainda não confiam muito a questão de segurança do dado, o quanto eu posso assinar um contrato digital. Existem ferramentas, DocSign da vida, que fazem essa facilidade para você no dia a dia. Então, o escritório também navega e utiliza tecnologias assim. Se você quiser utilizar toda a parte tecnológica de utilização de ferramentas no direito, vocês têm isso dentro do escritório. A gente já tem isso dentro do escritório, assim, inclusive desde 2021, quando veio uma medida provisória que autorizou que todos os documentos públicos e utilizados em processos judiciais pudessem ser assinados através de uma plataforma certificada com blockchain, né? E então, a partir daí, todos as nossas procurações, que antigamente você mandava para o cliente, né? A procuração é o primeiro ato do processo. Primeiro, a pessoa ela tem que outorgar poderes para você, a empresa ela outorga poderes para você que você possa representá-la. Então, a gente antes tinha que mandar, a pessoa imprimia, assinava, escaneava e devolvia. Né? Hoje a gente usa já ZapSign, ClickSign, a gente usa essas Tem várias, plataformas, tem várias, né? Ou mesmo até o próprio governo federal tem uma plataforma de assinatura que é extremamente simples, qualquer um consegue usar até do celular e tem uma validade. Né? Então isso ganha eficiência, você nunca mais você perde o arquivo, ele vai ficar sempre dentro de uma nuvem, né? E isso facilita muito, isso dá muita velocidade para os procedimentos. Agiliza, né? Agiliza demais. Você falou aí em três ferramentas disruptivas. As ferramentas de contratação, de assinatura digital, né, que você falou aí. Você falou um pouco da nuvem, a gente carregando tudo para a nuvem. Tem gente que pergunta o que é esta nuvem, para onde vai esta nuvem. É carregar todos os nossos dados. A gente está entrando na nuvem 5.0, que é a mais rápida, a borda mais próxima da gente. Então, aquele upgrade, aquele upload é muito mais rápido, a gente não vai perceber no piscar de olhos, e a gente tem o direito 4.0, 5.0, indústria 4.0, vocês estão no meio disso tudo, porque todo o mercado funciona baseado em leis. Sim, com certeza. Né? Então, vocês respaldam todo mundo. Tudo é feito em cima de um contrato, de uma lei, e você tem que ter ali seus direitos e deveres. Então, como é que está esse mercado hoje? As empresas, por exemplo, das grandes para as pequenas, estão preparadas para esse mundo digital ou a gente ainda tem muita oportunidade? A gente tem muita oportunidade, né? Até para a gente fazer um breve resumo sobre essa questão do direito, né? A gente já está falando de 4.0, 5.0. A gente pode lembrar aí que na década de 80 você estava no direito 1.0. O direito 1.0 era a máquina de escrever, petição feita à caneta, era aquele juiz que tinha uma pilha de papel gigantesca, e aí ele assinava processo, e a informação ela era centralizada, ela não era descentralizada.
Se você quisesse informação, você tinha que assistir faculdade, você tinha que frequentar uma faculdade, você não tinha acesso à internet e os processos eram muito demorados. E aí 2.0, né, a gente já começa com aqueles computadores que as imagens elas eram aquela internet de escada. De escada. A gente começa ali na década de 90. 90, início dos anos 2000, Isso. né, MSN e Isso. tudo mais, né, e aí você já tinha algumas Foi várias... da virada para a mobilidade, Exatamente. que a gente vira móvel total. E aí em 2010, cerca de 2010, aí começa o 3.0. O 3.0 começa os processos digitais e o próprio judiciário ele já se preocupando em tentar centralizar as informações, né? Aí depois a gente vem em 2021, que é a entrada desse 4.0, com essa questão do desenvolvimento de várias ferramentas unificadas. Por exemplo, hoje você tem um Simba, que é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Ministério da Justiça para o Judiciário, onde você consegue fazer o cruzamento de todas as informações no banco de dados. Então, assim, eu boto o nome do João, ou o CNPJ do João, eu vou saber para quem ele transferiu o dinheiro, quando ele transferiu o dinheiro, qual é a relação que eles têm, e ali muitas vezes, você consegue... O GovBR também, se a gente olhar na visão usuário das pessoas, hoje você tem tudo seu centralizado ali, seus dados, né? E aí, assim, a legislação é uma coisa que eu sempre repito, né? A legislação, ela não acompanha a sociedade. Por quê? Porque o Brasil é um país burocrático, é um país que, enquanto essa movimentação ocorre, um projeto de lei demora 10 anos. Uhum. Então, assim, a tecnologia, 10 anos. A tecnologia, 10 anos, você mudou o mundo. Você mudou o mundo. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, 2018, né? Quando a Lei Geral de Proteção de Dados começou a ser discutida no Brasil, foi 2007, 2005. Isso. Então, olha o tempo, né? Esse hiato é um hiato legislativo que é muito preocupante. E aí o que acontece? Você acaba tendo que copiar outros direitos, né? E você vai julgar de acordo... Adaptando e julgando em leis que já existem. Exatamente. Existe o direito digital hoje nas universidades, por exemplo? Essa matéria que não você existe estuda? como matéria obrigatória, existe como matéria eletiva e não são todas as faculdades que disponibilizam essa cadeira, né? Então, assim, você tem pouquíssimos profissionais, pouquíssimos, assim, eu estou usando mesmo um superlativo, porque são poucos profissionais que sabem bastante sobre essa parte do direito, que hoje em dia ela é tão essencial, né? Ela é como se fosse o coração de tudo. Porque se você não tiver uma compreensão do direito digital, você provavelmente vai em determinado momento papar mosca em um processo, você vai deixar passar alguma coisa. Porque, por exemplo, se eu não sei quais são as plataformas hoje válidas, por exemplo, para validar uma assinatura, né? Isso é um direito digital. É um direito digital. Então, se eu não sei isso, muitas vezes a outra parte, o juiz também não sabe, a outra parte vai lá, apresenta um documento que tem uma assinatura que não é certificada, e tá um processo sem representação, um processo que ele já nasceu nulo, natimorto. A gente não tem, por exemplo, ainda uma centralização no Brasil dos cartórios. Sim. Né? Isso é um ofensor, porque tudo no Brasil, qualquer transação que você faça de compra, venda, envolve um mecanismo de certidões que você tem que emitir, são coisas caras e que você necessita ainda ir a um cartório. Se você precisa de um cartório fora da sua região, vamos numa região distante, a Amazônia, no interior. Hoje o que você tem são empresas terceirizadas que têm uma licença das corregedorias, que são as responsáveis pelos cartórios de notas, né? E de protestos e tudo mais, onde você consegue tirar algumas certidões ali. Alguns estados já estão determinando que as certidões passem a ser gratuitas. Algumas certidões, não todas as certidões. Preciso saber quais são. Gostei. Gratuito. Algumas certidões já são gratuitas. Até porque, assim, a questão dos cartórios, a gente envolve uma série de interesses. Porque o cartório, ele é um delegatário, né, de uma função que caberia ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele abre um concurso e aquela pessoa que ela foi aprovada para aquele determinado concurso, ela tem uma autorização para poder ser o tabelião, que é o titular daquele cartório. Então, por exemplo, ele compra um selo da corregedoria R$30, tem uma tabela que ele pode vender esse selo a R$45. Então, é um negócio, né? E quando você fala de negócio, você está trazendo aí um mercantilismo, né? Total. Tipo, as pessoas querem... A arte de mercadejar. Exatamente. Mercancia, é isso aí. E a partir do momento que você está dentro de um mercantilismo como esse, você tem muitos interesses distintos, que a unificação
vai tirar dinheiro da mão de alguém. Uhum. Então, assim, são interesses conflitantes que muitas vezes atrapalham a unificação. É. Né? Vamos falar então da inteligência artificial, né? Muita gente está com medo, ainda tem. No canal eu recebo muita preocupação das pessoas, minha profissão vai acabar, como é que eu vou ficar? E quando a gente fala do direito 5.0, o direito 5.0 tem uma mudança muito do perfil do advogado, que ele sai do hard skill para o soft skill. Sim, com certeza, né? Assim, o hard skill, eu acho que, até para quem não entende, né, o hard skill é aquele camarada que fez doutorado, pós-doutorado, é aquele cara que ele muitas vezes ele não tem a empatia, ele não tem as soft skills, né? Que, empatia, resiliência, adaptabilidade, né? Compaixão, Compaixão e tudo mais, né? Eu acredito que, por exemplo, uma inteligência artificial ainda não consiga trazer isso. A inteligência artificial, ela pode vir a substituir a hard skill. Perfeito. Então, hoje eu não preciso, talvez, fazer um mestrado, se eu não quiser. Não tem algoritmo para medir empatia ainda. Exatamente. Isso. Então, a partir do momento que você pega ali uma pesquisa mais profunda feita por alguém e você analisa com as suas soft skills, você tem tudo para você montar ali um case, um caso que perfeito. são as habilidades essenciais, eu acho que para qualquer profissional, né? Não precisa ser um Interpessoais, advogado, né? exatamente. O interpessoal, então, mais do que nunca, né? Você se colocar no lugar do outro. E tem diversas pesquisas que falam assim, que as grandes empresas, elas preferem muitas vezes promover aquele cara não tão capacitado em hard skill, mas com muita soft skill, do que o contrário. Quando a gente fala em hard e soft skill, existe uma modalidade hoje que é muito usada na defesa do consumidor, que é a experiência do cliente. Sim, que é o Customer É o Experience. Customer Experience que está na moda, todo mundo fala que faz, mas na hora do fazer tem muitas brechas, né? As empresas deixam muitas brechas no atendimento que dão direito ao consumidor, né? De exigir seus direitos e buscar seus direitos de forma tanto analógica como digital. Hoje tem muita facilidade para você saber até onde vai, mas as empresas também não estão preparadas dentro dessas regras de experiência do cliente, né? Assim, as empresas não estão preparadas, assim, vamos utilizar aqui dois pontos. Por exemplo, uma empresa de telefonia. Tá? Uma empresa de telefonia... Conheço pouco disso. Eu imagino. Então, uma empresa de telefonia, por exemplo, ela está ofertando um serviço da internet 5G. Né? Se você ler qualquer estudo, você vê que não é 5G. Não, né? lógico que não. Não é 5G, né? Mas ele está te vendendo como 5G. E a gente sabe que, por exemplo, uma antena muitas vezes pode custar um investimento de 50 milhões de reais. Né? E aí você faz um cálculo. Qual é o cálculo que você faz? Olha, se eu tiver hoje 1 milhão de assinantes da minha internet, apenas 1% vão buscar o judiciário. Né? Porque vale a pena. Vale a pena. Por vale quê? A pena, o risco. Exatamente. Por quê? Porque as indenizações, elas são brandas. Então você estimula o descumprimento da própria lei. Entendi. Né? Se você vai em um país desenvolvido, como os Estados Unidos, assim, a gente estava comentando sobre isso aqui antes de entrar no ar. Mercado é canibal, inclusive. Você tem mercado livre para algumas coisas. Exatamente. Aqui no Brasil, por exemplo, assim, as empresas de telefonia não se deixa que entre aí com uma maior fatia da empresa, uma empresa internacional, uma empresa chinesa, quando a Oi Telemar entrou em recuperação judicial, falou, olha, eu vou comprar. E aí o governo falou assim, opa. Não vai não. Né? E aí agora entrou numa segunda recuperação judicial e eu acho que assim, o direito do consumidor, ele muitas vezes assim, ele é violado todos os dias. Eu vou dar um outro exemplo. Você faz uma compra na internet. Tá. Né? Se você faz e-commerce, vamos lá, as regras do e-commerce. As regras do e-commerce. Por que muitas vezes é vantagem você comprar pela internet? Porque a partir da data que você recebe o produto, você tem 7 dias para desistir. E essa desistência, ela é imotivada. Isso quer dizer o seguinte, eu posso simplesmente, chegou na minha casa, aquele tênis que eu comprei, e falei, quer saber? Não preciso mais de tênis, quero devolver. Se você compra dentro do estabelecimento comercial... O físico, a loja física. Foi lá na lógica. Não, mas eu tenho 30 dias para trocar. Mentira, tá? Isso é um costume, isso não é uma lei. E as pessoas confundem muito costume com lei. Né? Então, muitas vezes, querem que faça cumprir o costume e não sabem da existência da lei. Então, a lei não determina uma troca se a compra for feita presencial. E se você saiu da sua loja, comprou um iPhone nas Casas Bahia, seu iPhone chegou em casa, deu problema, Casas Bahia não tem que trocar. Você tem que ir para assistência técnica. Que eles têm um prazo de 30 dias para resolver. E se em 30 dias eles não resolverem, aí sim você pode optar por um outro produto do mesmo valor ou a devolução do dinheiro.
né? E as empresas de telefonia, pelo menos a experiência que eu tenho, são 15 anos aí trabalhando com isso, eu acho que elas acabam que não investem em melhorias por conta das sanções brandas, né? Acaba que Vale você... a pena correr o risco. E elas são Sim, gigantes. e muitas vezes, assim, são sociedades anônimas. Então, a sociedade anônima, ela tem que mostrar um resultado para o investidor. Então, se você tem um passivo que você pode jogar para daqui a 3 anos, para que eu vou EBITDA descapitalizar na agora? veia, isso, ó. Exatamente. EBITDA na veia. Então, faz o seguinte, pô, daqui a 3 anos pode ser que eu tenha que pagar essa indenização. Pode ser que eu tenha que pagar essa indenização. Então, vamos fazer o seguinte, vou fechar o ano aqui, não vou investir em melhoria, não vou investir em compliance, não vou investir na experiência do cliente, e aí eu pago essas indenizações que eu sei que vai ser tipo um peteleco. E o NPS nessa história? Porque hoje é o mais usado, né? Todo mundo dá a nota do NPS, as empresas procuram isso hoje em dia. Para mim, ele não é o melhor indicador, Uhum, né? Mas ele é utilizado principalmente nessas centrais de atendimento. A gente sai do call center, que ninguém gosta, né? uhum, Aquelas ligações diminuíram bastante, mas a gente ainda tem, principalmente telefonia, você uhum. ainda recebe muita ligação de Todos internet, os dias. todo dia. Eu Uhum. recebo mais de 30, meu telefone é bloqueado. É, o bloqueio Eu também. bloqueio. O meu é totalmente bloqueado. Tem um Mas aplicativo bom até, chama Who's Who's Calling? Calling. É. Eu É, conheço, eu exatamente. utilizo e bloqueia Eu tudo. também bloqueia tudo, porque isso acontece, é uma invasão, eu acho que é uma invasão no consumidor, Uhum, né? Mas as empresas fazem muito isso. A gente pode sair até do mundo de telcos e pode ir para o mundo de saúde também, plano de saúde. uhum. Também tem muito a desejar, até onde vai o plano, até onde você consegue fazer. E tem regras, né? Todos eles são regulados. São regulados, né? A gente tem algumas autarquias que são as responsáveis, né? São agências criadas por uma lei especial para uma determinada regência. Então, Uhum. vamos falar da ANS, né? Da Agência Nacional de Nacional de Saúde. Saúde, Né? A isso. Agência Nacional de Saúde, ela regula a operação dos planos de saúde no Brasil, né? E aí existia o plano de saúde, ele visa o lucro, logicamente, né? E a legislação ela mudou no final de 99 para o início de 2000. Uhum. A partir daí, a ANS perdeu completamente o poder. Por quê? Porque a grande maioria dos planos, eles são coletivos por adesão. Então, quer dizer o seguinte, se você quiser hoje contratar um plano de saúde pessoa física para você, provavelmente você vai pagar R$ 2.000. Eu não Ok. estou chutando aqui um valor, mas se você contratar por uma empresa ou uma cooperativa, Cooperativa. você vai pagar R$ 1.000. O que acontece? Todo mundo vai ou se associar, ou se cooperar, ou vai criar um CNPJ, até porque a MEI, a partir de 2 vidas, hoje você pode ter um plano empresarial, e ela não vai ficar vinculada às regras do consumidor, Hum. porque são planos São empresariais, empresariais, é PJ já. B2B. Uhum, B2B Né? total. Exatamente. E aí você tem a lei de liberdade econômica, a lei de uma série de coisas que diz o seguinte, não posso me meter. Então a limitação de reajuste da ANS, ela existe para a pessoa física. E depois você pesquisa e me fala quais são hoje os planos de saúde que ofertam para cliente pessoa física. Quase nenhum mais, Nenhum. né? Não Né? tem mais, acho que quase nenhum, né? E aí, Bradesco não tem, exatamente. E aí, assim, Golden Cross, nada, Sul América. e os planos de saúde, assim, os laboratórios e planos de saúde, eles são muito fortes. Né? Assim, Domina o mercado. dominam o mercado. Eles dominam o mercado. É. Então, assim, faz o que quer. Essa é a grande verdade. E o consumidor, muitas vezes, fica à mercê. Né? O plano de saúde, ele mudou a questão do reajuste por idade quando entrou em vigor o Estatuto do Idoso. Por quê? Porque o Estatuto do Idoso falava o seguinte, olha, com 60 anos você não pode mais ter uma cobrança abusiva, um reajuste abusivo. Né? Exatamente. Por quê? Porque a pessoa passa a ser idosa e aí você já presume uma vulnerabilidade. Uhum. Até porque, assim, eu vou te dar uma opinião aqui, um comentário. Eu acho que a pessoa com 60 anos ainda não é idosa. Não, Né? também acho que não, né? Até porque, assim, você vê aí diversos presidentes no mundo inteiro. Você vê o Joe Biden com 87, Tá bem velhinho, né? 84 anos, ele tá ali governando. Ele tem um botão ali que ele pode acabar com o mundo se ele quiser. Você tem presidentes e etarismo governadores. no mundo, né? O Exatamente. mundo tá envelhecendo, né? Mas assim, a lei no Brasil diz que com mais de 70 anos, por exemplo, você não pode mais escolher, se você casar hoje, você não pode escolher como é que vai ser a divisão do teu patrimônio. Você é obrigado a casar pelo regime da separação obrigatória de bens. Mas você pode ser presidente do país. Olha aí, gente, se você for casar na terceira idade, tem que pensar, procurar aqui o escritório do Daniel para te dar o melhor caminho de como fazer isso, Não, né? com certeza. E assim, são coisas assim que não tem lógica, né? Por isso que é tão difícil ser advogado. Porque, para mim, advogar tem que ser lógico, né? Tem que fazer sentido, as coisas têm que fazer sentido. E Mas lógica no direito existe?
Deveria, né? Deveria, né? Tipo assim, a gente tem dois... Ter direito a uma opinião, é uma leitura da lei e uma opinião. Então, a gente tem dois sistemas que você poderia estar aplicando, né? A gente tem nos Estados Unidos uma coisa, o regime, né? A forma que o direito é aplicado se chama common law, né? O que que seria o common law? Common law seria, assim, o direito do costume. Então, você tem você tem hoje uma Constituição Americana de 1825, Enxuta, né? enxuta, você tem 35 artigos, mais Isso. 20 emendas. Bem enxuta. Tipo, é isso. E aí você vê que é muito comum, por exemplo, em um julgamento nos Estados Unidos, chegar assim, olha, eu quero invocar aqui o caso Marshall versus Johnny. Então, aqueles costumes, eles vão ser utilizados e replicados, exatamente, pelo legislador, pelo julgador atual. E no Brasil, a gente tem uma coisa chamada civil law. O que que seria o civil law? Vale o que está escrito. Né? Vale o que está escrito. A lei está ali, você tem que cumprir a lei da forma que está ali pré-determinada. A gente tem milhares de leis. Né? E aí, o que acontece na prática? A gente tem um sistema híbrido. Porque eu interpreto de uma forma, eu, julgador, interpreto de uma forma, e você, julgador, interpreta de outra. E aí, o que acontece? Insegurança jurídica, conflito de pensamentos. Cenário difícil. Cenário difícil. Bem complexo. E aí, né? cabe aí ao STJ, quando é uma questão infraconstitucional, e ao STF, quando é uma questão constitucional, é chegar e determinar. Só que muitas vezes demora anos, anos e anos e anos e anos. Então você vai ter aí dois casos exatamente iguais. Se for julgado por um juiz no Rio é de uma forma e o juiz no Amazonas vai julgar em outra forma. Totalmente diferente. Né? E assim, é muito complicado. E se é em cima de uma lei civil, não deveria ter Não, mais lógica, então. Exatamente. Assim, a interpretação ela não devia ser exemplificativa, não devia ser intuitiva, ela deveria ser taxativa. Isso aqui você pode fazer. Pronto. Se a gente aplica um algoritmo de inteligência artificial, ele vai ler a lei. Ele vai ler a lei. Ele vai ler a lei. Aí ele não vai ter esse cenário todo. Ela vai ser binária, ela vai ler a lei e vai dar a resposta. Esse seria o certo. E a gente já teve casos, né, na justiça fora do Brasil que eu vi que colocaram inteligência artificial para avaliar alguns casos. Eu vi um duelo entre um dos melhores escritórios americanos e uma inteligência artificial, né? Isso. Que eles criaram lá. Criaram um cenário, né? E aí, assim, foi legal. Foi legal. Se você olhar por esse lado, se for para aplicar e ser bom para o bem-estar de uma sociedade e aplicar dentro das regras, o que é dentro da lei tem que seguir, né? Se a lei está ali, ela está vigente. Agora, a gente teve uma mudança de posicionamento no mercado empresas. Eu trabalho muito com o mercado B2B, eu não trabalho com o mercado B2C. Mas a pandemia tem um marco divisor sobre problemas trabalhistas, eu digo. As empresas não estavam preparadas e eu trabalhei no... A gente teve que liberar muita VPN, liberar acessos de sistema. Isso envolveu dois problemas. Um de segurança do dado, porque aí você levou o funcionário para dentro de casa e ele estava acessando via rede privativa, APIs, os sistemas da empresa que não estavam preparados para isso, você trabalhava em loco. E a outra questão é o tempo desse trabalho que ficou, né, dentro de casa, né? Então isso teve um marco de diferença de posicionamento. As empresas hoje, o que eu vejo? Ainda estão na dúvida se volta para o presencial, se fica no híbrido, se fica totalmente no analógico, no virtual. Como é que você enxerga isso no direito daqui para frente, né? Porque você pode fazer tudo de casa, se você quiser, mas existem regras trabalhistas que não acompanham isso. Como é que você enxerga? Assim, eu vou falar, pessoal, primeiro o que eu faço no meu escritório. Tá. Eu detesto home office. Já é então um padrão seu. É um padrão meu. Assim, eu acredito que a troca de experiência, ela traz a empresa só ganha com isso. Né? O escritório é uma empresa. É lógico. Então, a partir do momento que você está debatendo não só os seus casos, mas outros casos também, você está trocando experiência. Relaciona, né? Exatamente. E assim, eu acho muito difícil a pessoa conseguir produzir da mesma forma em casa do que produz, pelo menos na minha área. Né? Muitas empresas, eu vejo aí, multinacionais que passaram por 100% home office e agora estão tentando retomar porque cai a produtividade e tudo mais. Eu sei também que muitas informações sensíveis foram vazadas durante esse período de pandemia porque as empresas não estavam preparadas. É um investimento que as pessoas não enxergam a necessidade até que aconteça. Então, as pessoas não investem no preventivo. Né? Ou seja, olha, eu vou preparar minha empresa, vou criar aqui um compliance bacana, vou criar um canal de denúncia bacana, eu vou me preocupar com um customer experience, eu vou me preocupar com essas coisas. Por quê? Porque as empresas, elas são mercantis capitalistas, elas pensam só no lucro. Só que, na verdade,
O grande problema, né? Se você investir no Gerindo preventivo. pessoas, né? Exatamente. Se você investir. Porque eu sempre penso isso, você pode dar a melhor ferramenta do mundo. Se você não capacitar, você não está fazendo nada. Você só pode cobrar de alguém a partir do momento que você capacita. Como é que eu vou cobrar resultado se eu não capacitar o meu colaborador? Né? Porque é muito fácil falar, mas você tem tudo à disposição. Mas o pessoal da Google, pô, se diverte pra caramba. Pô, se diverte pra caramba não, eles são capacitados pra caramba. O dia inteiro está sendo investido, pô, curso, de uma forma extremamente lúdica, que as pessoas ficam felizes para produzir mais e tudo mais. Então, assim, eu penso que as empresas ainda não entenderam o que elas têm que fazer. É esse ponto que eu queria colocar. Você acha que as empresas já entenderam essa questão? Eu tenho uma visão do trabalhar de forma home office, eu acho que funciona, mas depende do nicho, depende do negócio. Né? Tem negócios que funcionam. Mas uma indústria, por exemplo, em que você produz peça, que você tem uma linha de produção... não tem como. Né? Vamos lá, por mais que tenha os robôs, tem toda a parte de robótica, mas você tem pessoas ali dentro que fazem atividades repetitivas e que fazem montagem, vamos passar numa indústria grande. O direito, vocês trabalham com leis e tudo, vocês têm todo um envolvimento, discussões e tal, e tem outros serviços que funcionam. Não, com certeza. Desenvolvimento de algoritmos, por exemplo, você pode estar sentada na sua casa, ou você pode estar sentado na empresa, você desenvolve o algoritmo da mesma forma, você tem ferramentas de colaboração para isso, em que você interage. Então, existe uma evolução dependendo da área, e as pessoas se preocupam muito com a substituição dessas funções, né, pelo ChatGPT, por exemplo. Aí eu queria ouvir de você. Isso já acontece, por exemplo, no direito? Já existem processos relacionados ao uso do recurso humano com o recurso digital, a função disso? Como é que está acontecendo hoje nas empresas? Então, assim, os riscos para as empresas também. Para as empresas ou para os escritórios? Para os escritórios. Vamos começar pelos escritórios. Vamos começar pelos escritórios. Então, os escritórios, por exemplo, ferramentas que hoje, antes eu gastava horas fazendo e hoje em dia eu não uso mais. Eu uso uma ferramenta que chama Tome AI, para montar, por exemplo, uma proposta de honorários. Então eu coloco o tópico do que eu quero e ele vai desenvolver com imagens e com uma grande qualidade de escrita, uma proposta de honorários, e basicamente eu vou chegar ali, colocar minha logo e eu vou estar enviando isso para o meu cliente em 30 segundos. Rápido, ágil. Então, basicamente, uma proposta completa é aquela que você vai estar descrevendo o caso do cliente, até porque você está fazendo uma venda ali, né? Você está vendendo a sua capacidade, está vendendo tipo, a sua preocupação com ele, né? O direito nada mais é que você representar a pessoa, e quanto mais preocupação você mostra com o seu cliente, maior fidelidade você vai ter. Né? Então, assim, eu utilizo esse Tome AI, por exemplo. Já peguei as meninas utilizando o ChatGPT, né, lá no escritório. Tá até rindo ali. Já peguei utilizando o ChatGPT, mas eu também já percebi que o ChatGPT hoje, ele não tem, assim, não sei se é um problema no algoritmo, o que é, mas, por exemplo, você fala assim, olha, me dá 10 jurisprudências que são julgados sobre determinado tema. Aí ele vai... bota em 10 segundos. Na hora que você vai checar essa jurisprudência, botar no número do processo para checar, o processo não existe. Entendi. Então, assim, é muito arriscado. Né? Porque o banco ainda está em formação, né? O banco ainda está em formação. Né? A gente utiliza, por exemplo, hoje ferramentas de cobrança que não só... Ele emite o boleto, ele manda SMS para o cliente, ele liga para o cliente. Omnichannel. Exatamente. Né? Você é omnichannel aí. Exatamente. A gente utiliza outra para poder fazer gestão de tarefas. Né? Tipo, existem hoje ferramentas, os escritórios que fazem uma coisa chamada contencioso de massa, né? Escritórios que fazem, por exemplo, 4, 5, 6 mil ações repetidas, por exemplo, negativação indevida porque o cara não pagou uma fatura. Um RPA faz, né? Exatamente. E aí você já tem hoje, você vai botar os dados do cliente, tudo mais lá da parte, ele monta toda a petição, e essa petição já tem um outro sistema que ele dá a entrada automaticamente. Né? Isso sim. Isso é um RPA já, né? Já substitui. Já substitui. Já. Mas assim, hoje ainda é muito caro. As law techs, elas são poucas no mercado, né? Você tem aí, bobear, sabe, umas 10, 12 grandes. As startups são poucas, né? No desenvolvimento de law techs. E assim, apesar da gente ter hoje no Brasil cerca de 1.600.000 advogados trabalhando. É muito advogado. É muito advogado. É muito advogado. Muito processo também, né? Para uma população de 220 milhões de pessoas, a gente tem hoje aí cerca de 150 milhões de processos. É um mercado, então, ainda promissor, né? É um mercado promissor. É um mercado promissor, mas são profissionais ainda que não estão preparados, e os escritórios de advocacia têm muita reatividade com mudança. Né? E o próprio judiciário tem isso. Porque... o judiciário tem uma característica que passa visão leiga de pessoas.
da lentidão, muito processo, muito papel, né, Uhum. horas se discutindo. Hoje, quando a gente tem aquelas TV Câmara, que a gente vê os FTF da vida fazendo avaliações e tal, é um processo moroso, né? É um Muito processo moroso. que leva anos de você ter uma decisão final e tem muitas instâncias, tem muito, você recorre. A vida do advogado, eu digo que ele é muito skill, porque não é só conhecer a lei, ele tem que ter uma rede de relacionamento muito forte, tem que conhecer como funciona cada tipo de órgão. É Uhum. um mundo bem complexo, né, É, para você. por isso que hoje em dia você tem as grandes empresas. A Coca-Cola tem um problema com a Pepsi, ela não vai para a justiça, ela vai para uma arbitragem, para uma câmara arbitral. Muitas vezes eles já estabelecem isso nos contratos, e você pode fazer uma arbitragem, você do Brasil, e a Coca-Cola vai estar no Canadá, lá o escritório no Canadá, vai ser designado os árbitros e vão resolver aquela demanda em 2 meses. Vai custar muito mais caro? Sim, mas se resolve em 2 meses. Você imagina se a gente tem um problema hoje e a gente resolve. Vamos lá discutir na justiça isso. Uhum, Daqui a 3 anos a gente já está lá tomando água de coco ali na esquina e a nossa sentença não saiu ainda. Então, assim, que justiça é essa? Né? A uhum. justiça, basicamente, é para ela reequilibrar uma desigualdade. Né? E, infelizmente, não é isso que acontece. Eu sempre falo assim, se a justiça brasileira fosse igual à justiça americana, eu seria rico. Porque eu conseguiria resolver aí minha centena de processos em 1 semana, 2 semanas, e aí eu estaria provavelmente agora em Bahamas, nem estaria aqui. Aquele marzão lindo, né, não? E me diz uma coisa, um dos pontos que a gente entrando na era digital, e é onde me preocupa muito essa deficiência, aí eu estou tirando uma dúvida e o pessoal que é tech aqui sabe disso. Existe hoje uma carga tributária em cima do que é digital, do que é serviço, Uhum. do que é telco, por exemplo, né? E que muda muito os impostos envolvidos nisso. Até onde o direito consegue categorizar o quão isso é um serviço, tudo é as a service hoje. Sendo as a service, a gente tem uma carga tributária, o Brasil tem cargas tributárias diferentes. Até onde o direito tributário hoje está caminhando para não ter esses riscos e aplicar as cargas, porque hoje, quando você abre um CNPJ, a quantidade de KNAI que existe para você escolher qual é a Uhum. categoria é gigantesca. Eu conheço bem esses KNAIs porque eu trabalho com analytics, Uhum. né? Mas a gente sabe que tem isso e, por vezes, a gente ainda vê alguns serviços que, ora, a gente fala, isso é telecom, isso é TI. Como é que está essa situação? Não, tem escritórios hoje você vai abrir um CNPJ, é uma atividade complexa você combinar os quinais, porque se você errar a combinação de quinais, você vai cair em uma tributação de 18%, Uhum. né? E aqui no Brasil, assim, diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, pô, você vai ser tributado sobre o seu lucro, né? No Brasil, Perfeito. você é tributado sobre o seu É faturamento, faturamento. né? Pelo menos aí no É receita líquida simples. faturada. Exatamente. Muitas vezes não querem saber se você gastou 1 milhão e faturou 900 mil. Você vai Uhum, gastar, você vai pagar sobre 1 milhão, né? A uhum. nossa carga tributária aqui, nosso processo tributário, né? As leis tributárias no Brasil, elas são extremamente complexas, né? Então hoje você não tem um advogado tributarista, você tem um advogado tributarista de ICMS, você tem um advogado tributarista de ISS. ISS, você tem um advogado tributarista para cada um dos impostos. Porque, assim, é extremamente complexo. E aí, alguns estados, alguns municípios vêm com alguns programas de incentivo para trazer algumas empresas. Ah, se você fizer aqui, por exemplo, um e-commerce no Espírito Santo, você vai zerar, seu ICMS vai ser zerado na entrada. E Eu é pra- falo isso do Omnichannel, que a gente falou ainda agora. O Omnichannel, ele carrega serviço de voz, Uhum, serviço de internet, que é dados, e serviço de tecnologia, TI, uhum. né? Com atendimento, tudo. Eu estou falando de 3 tipos tributários que aí entra um Omnichannel e quer cobrar um desses tipos, com o risco dessa operação e o risco para o usuário final, porque a gente paga a conta no final, Sim, com né? certeza. Então fica meio confuso e isso ficar só na mão da lei para decidir qual seria o ideal se tiver um problema. Por exemplo, se eu achar que o Omnichannel é uma voz e voz seria tributado como telecom. Mas aí a gente vai voltar daquele problema que a evolução social não acompanha Não a, acompanha. a evolução legislativa. Por quê? Tem esse problema? Tem que ser levado a uma demanda aí, sei lá, a, a Secretaria de Fazenda, se a gente vai falando aí de um ICMS, ó, a Secretaria de Fazenda, existe já uma confederação das Secretarias de Fazenda, chama Uhum. Confaz, né? A Confaz. Então a Confaz, olha só, a Confaz, vocês têm que debater isso aqui, tem que dar uma solução para o caso concreto, porque senão se derruba muita gente, né? Uhum. 70, 80% aí das empresas que existem no Brasil, elas são empresas que elas estão no Simples Nacional, né? Tipo, e agora tem um MEI aí crescendo que para muita gente o MEI não é empresa, o MEI é só uma forma distinta criada
para você dar seriedade aí para as profissões que não têm um conselho de classe ou que elas não são regidas por A uma lei gente está aí especial. na polêmica dos serviços Uber, iFood, né? Já correu na Espanha, eu passei um período na Espanha que estava no auge da confusão do Uber, Uhum. né? De tirar o Uber do mercado, É, porque é um serviço. é um serviço. Ele não é um. O Uber é um serviço, como o iFood é um serviço, como todos esses aplicativos são serviços de Tudo, o logística. que não utiliza a internet hoje? Uhum, tudo utiliza a internet. Tá, se Quase utiliza. tudo, né? Quase Tá. tudo, E né? assim, a internet. Mas a internet está ali dentro, então é serviço ou é produto? Exatamente, mas a internet, assim, o que é a internet? A internet é tudo. É tudo. É tudo. Né? Então a gente está aqui, a gente está utilizando a internet. Tá. Está Então, utilizando a internet. E então- vai continuar utilizando, né? Porque a gente é móvel, né? Então no momento que eu estou com ele na mão, eu estou com tudo na mão. Mas essas confusões que acontecem no dia a dia, no final, né, isso gera serviço que é serviço para o usuário, né? Nós compramos esses serviços. E quanto mais caro ele se torna, né, mais Não. tributado, mais problema a gente tem. Como é que o direito hoje está se preparando para só atuar em cima de serviço? Porque o mundo está virando 100% as a service. Uhum. O mundo virou uma empresa de logística global, Faz sentido. né? E a gente entrega as coisas hoje, né? Então tem a indústria que produz, tem ali os serviços da tua área, que é muito específico de direito, mas o resto é tudo serviço. E serviço virou um quinai gigante, Uhum. né? E aí o direito está em cima disso tudo. As empresas têm que se preocupar com isso amanhã, ou elas têm que seguir somente essas regras vigentes. O Brasil tem muita regra, que é bem preocupante. Tem muito sindicato, tem muita lei específica, né? Tem, principalmente assim, de trabalho é uma coisa que, se você não tomar muito cuidado, você pode ter um problema gigantesco. A gente, na pandemia, teve uma churrascaria famosa aqui do Rio de Janeiro que ela resolveu fechar as portas. Nisso que ela resolveu fechar as portas, ela pagou a rescisão de 120 funcionários. Né? Então, pagou a rescisão, aqueles funcionários receberiam ali o auxílio-desemprego, receberiam todos os valores, receberiam uma multa de 40% do FGTS. E aí veio o sindicato e falou o seguinte: recontrata todo mundo. Você não pode demitir mais de 10 funcionários sem ter um representante do sindicato junto. O que aconteceu? O sindicato fez isso, recontrataram esses funcionários, deixaram de pagar. Então, assim, são detalhes, são nuances que podem estragar a vida de uma empresa. Muitas vezes é uma empresa que trabalha com, sei lá, importação. Uma empresa que trabalha com importação. A importação, você vai pagar o ICMS, né, sobre o valor do produto mais frete. Você paga 2 ICMS. Você vai pagar o da entrada. Então, sei lá, você comprou um produto, sua mercadoria já chegou a 50. Você vai pagar 20% sobre 50. E você vai pagar um ICMS de saída. Na hora que você vende ao consumidor final, você vai pagar 20% disso e vai deduzir o que você já pagou anteriormente. O que mostra esse sistema? Que quanto maior o seu lucro, pior para você. Olha que loucura. Se você diminuir a sua margem, você vai ter mais lucro. Não por conta da operação, mas por conta do imposto. Do imposto. Então, assim... Está brincando com o imposto. Está brincando, né? Você tem duas formas de você brincar com o imposto. Uma é crime, outra não é. Né? A gente tem hoje a evasão fiscal. O que é evasão fiscal? Poxa, recebi isso aqui, não vou falar para o leão, não. Não vou falar para o governo, não. Esse é evasão. Isso é crime. E a elisão fiscal. Elisão fiscal é aquele cara que é fera e ele está utilizando ali as brechas da lei para uma dedução. Não é crime. Não é crime. Se tem brecha. Se tem brecha, né? O direito público, né, e o direito administrativo, aquilo que não é expressamente proibido é permitido. Né? Se não houver uma lei específica, eu você sempre pode fazer. falo que o advogado ele estuda as brechas. O advogado estuda as brechas. Não é isso? O bom advogado mesmo sabe as brechas todas. Não, discutir com o advogado é insuportável. É insuportável. Às vezes eu tô discutindo com alguém, eu falo, meu Deus, cara, tadinho dessa pessoa, não vai sair nunca daqui. Cada vez que ela pensa em sair, eu vou dar um looping nela aqui. E LGPD no Brasil? Está sendo cobrado multa? Efetivamente... As empresas têm que se preocupar com isso? As empresas devem se preocupar, né? Até porque a gente está aqui dentro de uma sociedade que a gente busca evoluir. Né? Não tem braço ainda para fiscalizar tudo. Algumas empresas elas perdem dentro de um outro aspecto. Nem sempre, assim, Lei Geral de Proteção de Dados, beleza. Você tem na sua empresa, assim, você conhece alguma pequena e média empresa que tenha? Tá.
E a gente tem poucas empresas, né? Dentro de um universo de milhões de empresas médias, A gente tem 3,7 milhões de empresas pequenas no Brasil. Empresas E a pequenas. gente tem 7,9 milhões de empresas MEI, que a gente diz que estão regularizadas. Aí o que sobe da pirâmide são as médias e grandes empresas e as top. O top, eu estou falando de 300 empresas que são as consideradas, dentro da maturidade digital, as mais evoluídas. E aí eu falo de duas grandes aí, que são os bancos e a Petrobras. Tá. E aí, essas têm. Essas têm. Essas têm. Essas têm porque muitas vezes essas empresas também, elas precisam de, né? A Petrobras, por razões óbvias, ela tem que investir nisso. Ela não tem como não investir. E os bancos, muitas vezes, existem investidores fora do Brasil e a gente sabe que isso é muito levado a sério, né? A Lei Geral de Proteção de Dados já é uma obrigação, né? Desde, sei lá, talvez da década de 70, da década de 80 na Europa, nos Estados Unidos, né? O compliance, desde, do 1915 nos Estados Unidos surgiu essa história do compliance, e aqui no Brasil ainda está engatinhando. E assim, eu ouso falar que o compliance no Brasil ele só vem ganhando força por conta da Lava Jato. Né? Porque, foi tipo um assim, marco, né? Foi um marco do tipo seguinte, olha só, eu estou fazendo tudo que eu posso para que não tenha corrupção. Tá. Né? Porque, assim, a gente tem a lei antitrust, a gente tem essas leis todas, e, assim, a gente pega aí uma passagem aérea. A gente pega uma passagem aérea e... É um outro mercado bem complexo, né? Bem complexo. De defesa de consumidor. Ou aquela 1, 2, 3 milhas que somem com... Eu escrevi um artigo sobre isso, vou te falar também. Então, assim, a gente pega aí... A gente tem a lei antitrust, você não pode ter cartel, você não pode ter dumping, você não pode ter uma série de ações que são tidas com uma concorrência desleal. Então, você não pode pegar duas empresas, fazer um acordo entre elas para poder estipular o preço dentro do mercado. Então, só me justifica como é que uma passagem para os Estados Unidos custa R$3.200 e uma passagem para São Paulo numa sexta-feira custa R$3.500. E para Manaus custa R$7.000. Ah, tá. E outra coisa, você pode entrar em todas as companhias. A diferença entre elas vai ser de R$100. Isso. Tá. E na semana seguinte, a mesma passagem vai estar R$550. Ou seja, não tem concorrência. Na verdade, elas fazem um balanço ali. Na verdade, existe um cartel. É um cartel. Da mesma forma que você tinha ali... A gente tinha muito isso nos combustíveis, né? Tinha isso nos combustíveis e você tem também nas grandes empresas, quando você tinha aí Ponto Frio, Ricardo Eletro e tudo mais. Aí você ia ver, sexta-feira na Ricardo Eletro a televisão está R$399,90. Aí na Ponto Frio tá R$499,90. Na semana seguinte... Tá ao contrário. Tá ao contrário. Só que existe um detalhe. Todas as televisões saem do mesmo centro de distribuição. Exatamente. Então, assim... É que nem laboratório. É igual laboratório. Os laboratórios dominam o mercado. Se a gente for pegar os hubs dos grandes laboratórios, é praticamente o mesmo. E o resultado sai dali. E o resultado sai daí. E aí, voltando até para a história da 1, 2, 3 milhas. Né? A 1, 2, 3 milhas é um maravilhoso caso de pirâmide. Né? Pura, uma pirâmide de Ponzi ali, tipo, escancarada. Né? Basicamente, o cara pega teu dinheiro e fala, prometo que vou comprar. Vou tentar negociar depois, porque eu vou continuar investindo em propaganda, ou seja, eu vou estar botando mais gente na base dessa pirâmide. Né? Em determinado momento vem a pandemia, existe uma modificação do mercado, as passagens se tornam mais caras, diminui a quantidade de voos, eles não conseguem mais comprar naquele preço. E aí o que acontece? Basicamente, eles quebram. Não tem como, né? Não tem como manter. E aí, assim, quem foi que verificou se essa empresa tinha condições? É uma empresa que gerava, assim, milhões, mas muitos milhões. Né? Uma empresa muito grande. Investia muito em marketing também, né? Exatamente. O marketing hoje é a forma mais fácil de você pegar. Quando a gente fala marketing hoje, a gente fala de posicionamento, inclusive, né? Hoje a gente tem diversos tipos de profissionais no mercado, né? Cada profissional dentro da sua área, mas a gente tem os influencers que geram milhões de curtidas e vendem produtos. E aí veio a CVM ano passado, inclusive, para regular isso, né? Imagina só, você pega lá um cara e fala, olha, investe aqui na corretora tal, que ela vai ter ações maravilhosas, pega tuas economias que você vai triplicar e vai se aposentar bem. Aplica ali. Aí o cara vai lá, aplica, o cara perde. Ou seja, qual é a responsabilidade desse influencer? Até onde ele tem responsabilidade sobre o anúncio? É a mesma coisa, cara. Eu não posso simplesmente fazer um anúncio de uma droga e querer vender isso para uma criança.
Eu tenho que ser responsabilizado por isso, né? Exatamente. Tem que ter uma responsabilidade civil. Mas como é que você responsabiliza se ele é um influencer? Ele até não tem um CNPJ por trás, às vezes, né? Aí existe já uma responsabilidade civil, por exemplo, nessa questão da CVM. A CVM já falou e já regulamentou isso através de um enunciado agora no final do ano passado, que a partir de agora o influencer tem que informar que ele está sendo pago para fazer aquele anúncio. Ele não pode fazer, né? Porque o influencer ele influencia pessoas. Uhum. Então, infelizmente, tem pessoas que não pensam. Se o cara tiver, pô, Faz o que o influencer manda. faz o que o influencer manda. Que A gente tem um problema educacional no país também, então... aí a gente vai Aí entrar... tem vários outros problemas que carregam isso. Aí a gente vai entrar agora no cassino online, no jogo do tigrinho. Isso, já ia dizer, nos jogos que estão totalmente abertos. Estão totalmente abertos, eles utilizam, né, basicamente, eles colocam a sede da empresa dentro de um paraíso fiscal. Aqui no Brasil, ele não vai botar um representante, aqui no Brasil ele vai botar uma gateway de pagamento qualquer, que vai ser uma intermediadora daquilo, só para fazer os pagamentos. E aí ele vai investir milhões em influencer, né? Tipo, influencer, nesses jogos de azar, basicamente, ele ganha com o investimento do cara. Quanto mais aquele cara perde, mais o influencer ganha. Então Exatamente. tem influencer hoje, agora parece que fechou um contrato com um cantor lá de São Paulo que é uma plataforma dessa, tá pagando R$800 mil para ele por mês. Os jogadores gostam muito também, né? E agora você tem de todos os clubes da primeira divisão, salvo engano, só 3 não são patrocinados por casa de aposta. Então, assim... É um mercado, é um nicho gigantesco, de volume altíssimo. Envolve tráfego, envolve valor, dinheiro envolvido nisso, apostas e... Envolve tech. Também envolve total, é isso que eu tô falando. E aí a gente volta assim... E o blockchain que você falou no início, eles não estão, porque eles estão em outro paraíso fiscal, então você tem outras regras. Então você não usa as 7 camadas do Brasil, de segurança, e as regras também, né? Não acabam não aplicando. Falando nisso, eu mesma essa semana pegaram minha foto, botaram no WhatsApp, saíram pedindo dinheiro, esses crimes, né? E uma das coisas que eu fiz foi abrir um BO, porque eu acho que eu tenho que abrir um BO, né? Eu abri um BO. Você não pode reclamar se você não fez... E eu fiquei preocupada, as pessoas pedem dinheiro. Então, existe muito essa fraude hoje nas mídias e as pessoas caem nessas fraudes e às vezes você não está respaldada. E tem diversos tipos de fraude, né? Tem essa fraude que usou só tua foto, mas tem a fraude dos marketplaces que você entra e não existem esses marketplaces e aí você fica esperando o seu produto e esse produto nunca chega, não existe aquela loja física. E tá utilizando isso no Facebook. Você tem hoje sites que você pode comprar falsos depoimentos. Né? Você compra seguidor, né? Então, no momento que você compra seguidor... Falso depoimento. Que é pior. Falso depoimento. Então, assim, são pessoas que gravam vídeos dizendo, olha, comprei essa caneca maravilhosa aqui por R$29,90, chegou super rápida, tô muito feliz. Você vai pagar R$20 por esse depoimento, a pessoa vai gravar esse vídeo e vai mandar para você. Isso que ela manda para você, a gente tem, infelizmente, uma população que ela vive de desinformação. A gente tem uma cultura de gado de rebanho aqui. Isso. Então você vê uma pessoa falando, pô, é maravilhoso. Você já viu que não tem como vender essa caneca aqui a R$4,99. Tá, mas aí o cara vendo lá, tipo, que tem um monte de depoimento, fala meia. Cair no golpe. Cair no golpe. São milhares de pessoas caindo nesse golpe o tempo todo. E eu peguei agora... recentemente, um golpe que eu nunca tinha visto. Existe um golpe agora que o camarada exige, com inteligência artificial, ele vai entrar no seu Instagram, né? O Instagram, muitas vezes, ainda mais a gente que trabalha com público e que tem esse contato com o público, a gente deixa o nosso Instagram aberto. Então, no meu Instagram, por exemplo, vai ter o meu vídeo aqui. Em abril vai ter meu vídeo aqui do meu podcast. Isso. Então, no vídeo do meu podcast, ele consegue pegar a minha imagem, ele consegue pegar a minha voz e ele consegue falar o que ele quiser com a minha voz. Então, muitas vezes, assim, antes, mamãe, mudei de número, Os golpes dos telefones. Exatamente. Que nem pegaram seu telefone, ligaram para algum parente seu e falaram, empresta um dinheiro, e falaram, cara, já sei que é golpe. Só que dessa vez, com essa tecnologia, por exemplo, né, basicamente o cara vai mandar um vídeo seu falando, olha, sou eu mesmo, por favor, manda o dinheiro, pode acreditar em mim. Então, cada vez está mais difícil. Né? Os bancos, por exemplo, quando os bancos detectam uma movimentação que não é usual da pessoa, ele tem que travar. Né? E quando o banco ele não trava, ele tem uma responsabilidade sobre aquilo. Só que hoje... E eles cobram por esse serviço também, eles se você cobram. quer adicional, né? Sim. Cartões, por exemplo, que você só... passa. Seguro protegido, não sei o quê. Esses cartões hoje de leitura, né, que você faz por aproximação, se você deixa ele aberto, qualquer maquininha consegue... Eu fui assaltada no cartão agora de aproximação.
Passaram. Porque o seu estava aberto. Estava aberto e passaram 15 pedidos de R$ 100. E aí ele passa. Ele passa. Se estiver próximo, assim, ele está aberto, ele passa. Então, são coisas de segurança que eu acho que falta essa cultura das pessoas entenderem o risco que você tem com um aparelho celular na palma da mão. Mas como é que a gente vai dar esse tipo de Mas informação para como uma... chegar com essa informação, por exemplo, o direito, como é que vocês conseguem, numa educação, num trabalho de mídia, Uhum. conseguir chegar nesse Brasil de 200 milhões de pessoas? É bem complexo. Não, é muito complexo e, assim, isso é um prato cheio para os criminosos, né? Uhum. Porque, por exemplo, hoje eu estou comunicando aqui com muitas pessoas, Isso. mas outras não estão vendo, Exatamente. né? E como é que eu explico isso para a senhorinha que é cética, aquela que recebe um vídeo dizendo que E acredita. com a teoria da conspiração e manda para a família toda como se fosse Isso. verdade, Isso aí. né? A educação, né, tipo, é um investimento a longo prazo e que a gente não vem fazendo, talvez no último século, Não, da no forma que último deveria, século. né? Exatamente. Então, assim, a gente sabe que uma mudança de educação demoraria aí 30 anos, cultura, 40 né? anos. É cultura, né? É E cultura. assim, a gente tem uma nova geração agora que é uma geração extremamente diferente da que eu fui, da que você foi, né? Eu costumo dizer que é uma geração extremamente preguiçosa. Uhum. Eles não querem entender, eles não querem aprender, eles não querem A estudar. geração hoje é mais volátil, eu digo. Muito, né? Mais volátil. E agora eu entendo quando a minha mãe falava as coisas pra mim. Olha, meu filho, eu falei, mãe. Mãe sempre tem razão. Mãe sempre tem razão, Não é isso? exatamente. Mãe sempre tem razão. Sempre tem razão. Existe um assunto que é muito polêmico, né? Fake news. Né? Uhum. Hoje é um assunto que... O que seria uma fake news, afinal? Né? Até que ponto... O que é considerado uma fake news no jurídico? Fake news no jurídico seria uma informação que você notadamente sabe que ela não é verídica e mesmo assim você difunde ela como se fosse verdadeira. Só que, vamos lá, agora o advogado... Com as mídias digitais hoje, fake news se propaga exponencial, né? É exponencial. Né? Até porque, por exemplo, você tem plataformas como o TikTok, que as pessoas são remuneradas pela quantidade de cliques. Né? E aí o que acontece? A mentira ela é muito mais interessante que a verdade. Né? Então, quando o cara vai lá e lança uma história sensacionalista, milhões de cliques. Milhões de cliques. As pessoas hoje elas vivem uma busca tipo insaciável pela fama a qualquer custo. E a lei para, por exemplo, se eu achar que eu fui... Né, abalada por uma fake news, ela é rápida, ela funciona. Então, assim, eu já tive clientes que, por exemplo, tiveram problemas de uma fake news dentro de um jornal, né? Um jornal, um site. Já tive clientes que tiveram problema dentro de uma plataforma de Facebook. De marcas também, pode ser. De marcas, por exemplo. Você pode entrar com... É um processo normal? É um processo normal, mas você pede uma liminar para o juiz e muitas vezes aí tem que determinar para que o provedor, né? Se for um Facebook da vida, por exemplo, você vai pedir para que o Facebook tire você vai botar o HTML, né? E vai pedir para o Facebook para remover aquilo em 24 horas sob pena de multa e a multa vai dobrando, cumpre fácil. Se for, por exemplo, uma notícia de um site, você pode pedir para remover aquilo, tá? E aí você pode pedir ainda um direito de resposta baseado aí na Constituição Federal, né? Depois da revogação da questão da lei da imprensa. Mas a questão é a seguinte, é tudo muito subjetivo. É isso que eu ia falar. Aonde está a objetividade do que seria Não isso? existe. Não existe. Essa é a grande questão. Então, se tiver um perigo de um dano irreparável, ou seja, uma coisa que está maculando a sua honra, o juiz, na dúvida, ele vai determinar que tire. E vai caber ao Facebook ou aquela pessoa que postou aquilo provar que aquilo é verdade. Né? Eu sei que você fez um trabalho muito grande sobre alienação parental e guarda compartilhada, essas coisas todas. Isso é um tema que eu pesquisei, estudei muito. A gente viveu um problema em família com isso. E a gente tem uma evolução nisso porque isso envolve muito direito de família, né? Sim. E o direito de família tem muita emoção aí no meio de tudo que... Como é que a gente está sobre isso? Eu sei que vocês são especialistas nisso também. Então, assim, a alienação parental ele é um estudo que ele é relativamente novo. Né? Ele surge ali na década de 80. 80? Eu pensei que era 90. De 80, através de um psiquiatra chamado Richard Gardner, né, que é um americano, ele começa a desenvolver, e aqui no Brasil ele vem a virar uma lei, efetivamente, só em 2009. A gente tem uma lei aí de alienação parental que tem 32 artigos. E a lei de alienação parental, ela tem as pessoas que amam e tem as pessoas que odeiam.
Então, Depende do depende, interesse. depende do É interesse. interesse, né? Então, por exemplo, tem gente que é a favor da Lei Maria da Penha e detesta a alienação parental, e tem gente que é a favor da alienação parental e detesta a Maria da Penha. E existe uma correlação, né? Uhum. Então, eu já lidei com muitas falsas A denúncias violência de e... violência. Ou seja, a lei da Maria da Penha, né, a primeira lei da Maria da Penha no Brasil é de 2006. Né? E a Maria da Penha ela tem aí 25 alterações ao longo dos anos. Ou seja, foram acrescentando. Uhum. E a Lei Maria da Penha, como é que ela funciona basicamente? Se você chegar na delegacia agora ou através de uma simples denúncia no Tribunal de Justiça, tem uma página da Lei Maria da Penha, e fala o seguinte, olha, uma pessoa que mora comigo me xingou e cometeu uma violência psicológica. Antes de ouvir essa pessoa, apenas com esse relato seu, vai ser enviado a um juiz e em 24 horas essa pessoa vai estar Mesmo se eu estiver mentindo? mesmo se você estiver mentindo. Eu não preciso provar? Você não precisa provar. Então, na dúvida, nesse primeiro momento, essa pessoa ela é afastada de casa, tem uma medida protetiva que ela não pode se aproximar de você, não pode falar com você, não pode falar com nenhuma testemunha, não pode falar com ninguém. E aí a gente Isso cai... pode ser usado Exatamente. tendo filho no processo. Exatamente, muitas vezes. Entendi. Então, vai utilizar isso para afastar o genitor, né? Porque você tira o cara de casa, você tira o contato dele com os filhos, a Lei Maria da Penha não pode ser aplicada para homem, né? E, assim, vou te contar aqui um caso que foi o meu caso mais marcante de alienação parental. E eu vou contar esse caso porque teve um final feliz, né? Um pai me procurou em 2018, que ele estava já há 2 anos sem ver os filhos, né? Ele teve 3 filhos, desses 3 filhos, 2 nasceram com deficiência. Uma deficiência física e uma deficiência cognitiva, foi inseminação. Tá. Né? E aí, tava tudo bem, separou da ex-esposa, porque ela tava começando a fazer pauta em cima da deficiência dos filhos. Uma escola falou, olha, eu acho melhor você buscar uma outra escola, porque a gente precisa que a sua filha, que tem deficiência cognitiva, tenha uma atenção especial. É uma escola bem famosa aqui do Rio. Ela pegou isso e foi no programa da Fátima Bernardes para falar que ela estava sendo discriminada e tudo mais, escreveu um livro sobre isso, ganhou milhões de visualizações, e aí o pai não concordou com isso. É um mundo midiático, né? O pai pediu a separação dela, e aí estava tudo bem, 1 ano já separados, e aí o pai começa a namorar uma mulher. No dia que ela descobre que o pai começa a namorar uma mulher, ela vai na delegacia dizendo que os 3 filhos foram estuprados pelo pai. Nossa, que horror. Nisso o pai é proibido de ver os filhos, ela foge para o interior do Rio, ela fica sumida 2 anos. E aí, depois de 2 anos, né, a gente colocou um investigador, conseguiu achar onde ela estava, e aí levou o processo de lá, para lá, o processo para o pai poder ver os filhos. Isso o juiz determina que ela vá e leve as crianças no conselho tutelar para fazer uma avaliação. Ela leva, só que as crianças elas começam a falar coisas que não cabiam a crianças daquela idade. Ou seja, são discursos prontos, manipulados. Manipulados, E aí o conselho tutelar chama o Ministério Público e fala assim, gente, vamos investigar isso. Ela continua levando as crianças, achando que aquilo é para prejudicar o pai. E aí o Ministério Público, depois de ouvir toda a família, fazer diversos exames nas crianças, as crianças falaram. Mamãe falou que se a gente não falasse isso, ia abandonar a gente na rua. Que a mamãe queria destruir o papai. Né? Então, depois de 2 anos, a gente finalmente conseguiu inverter provar toda essa... E hoje, assim, foi tão grave isso que ela fez, ela me denunciou diversas vezes no OAB, denunciou o pai no Conselho de Direitos Humanos. Depois de 2 anos, né, a gente conseguiu a guarda definitiva, a inversão de guarda, e ela fez uma coisa tão séria, porque a prática da alienação parental, a maior vítima é a criança. É a criança que não consegue se defender, que não tem discernimento, é uma campanha difamatória. Depois de 2 anos, hoje, essa mãe está proibida de ver as crianças, porque ela representa uma nocividade tão grande para eles que eles não conseguem nem imaginar ter contato com ela. A gente não consegue colocar para eles terem contato de volta. Né? Então, assim, isso é uma realidade do Brasil, alienação parental. Os cenários são muito complexos para se muito tomar. Complexos. E você não tem aquela...
aquela questão, você não tem ainda profissionais qualificados, porque você precisa de uma equipe multidisciplinar para você identificar alienação. Ok. Alienação não é só pai e mãe, pode ser o tio, a tia, quem Envolve toda tem uma rede, uma toda cadeia, uma né? rede. E assim, a gente tem casos, né, de crianças alienadas que se tornaram adultos depressivos, A tendência suicidas, né? Dependendo do grau de do grau. alienação, assim, é uma desvirtuação da realidade que você não consegue mais recuperar. E hoje que as crianças estão muito fechadas em telas, Sim, né? com certeza. E acabam se expondo em telas. A gente tem muitos crimes de pedofilia na internet. E a gente também tem muitos crimes dentro das empresas de assédio, que muitos não são colocados à tona, mas no mercado corporativo, no mercado empresa, existe muito assédio de diversas naturezas. Existe. Né? Não, existe, e assim, aí é aquela questão. Infelizmente, só as grandes empresas, hoje em dia, até por medo de, se tiver, por exemplo, uma empresa, sei lá, uma emissora de televisão, uma Uhum. Globo da vida. Uma Globo da vida, ela teve que implementar o compliance, porque os patrocinadores falaram, olha só, ou você vai implementar... O compliance, então, acaba conseguindo... porque tem todas as regras ali, né? Exatamente. Então, assim... Do que pode, do que não O que pode. pode, o que não pode, uma Tem governança... os códigos de ética Os dentro. códigos de ética, você tem canais de denúncia, você tem tudo isso. Então, o compliance, ele vem para minimizar os impactos aí de condutas que não devem ser toleradas, Uhum. né? E esses compliance estão cada vez mais digitais, né? Para o próprio profissional Sim. conseguir não se expor e Sim, conseguir fazer uma denúncia. A denúncia anônima e tudo mais, né? Uhum. Tipo assim, hoje, pelo menos, o canal de denúncias, ele deve ser anônimo, né? Empresas grandes, você falou de empresas grandes, as grandes, né, corporações, eu estou falando de empresas de 10 mil, 20 mil funcionários, 30 mil, muitas delas não se usa mais o conceito multinacional, mas são empresas internacionais. Sim. Né? Compliance adaptado para o Brasil, tudo. Essas regras jurídicas que envolvem uma empresa internacional, mesmo ela estando no Brasil, tem impactos ou a lei sempre vai ser a brasileira, que vai ser aplicada na localidade? A norma pode ser internacional, a lei tem que ser brasileira. Então, assim, a norma é um costume, por exemplo. É o costume, como você falou. É o costume. Mas a lei que vai ser aplicável vai ser a brasileira. Mas o cara, por exemplo, você fez uma coisa que é fora do costume deles. Né? Você não vai ser mandado embora por justa causa. Você vai ser mandado embora sem justa causa, mas provavelmente aquela empresa vai parar de investir em você porque você não se adequa aos valores que ela quer transmitir. E as empresas internacionais e não multinacionais, elas levam muito isso a sério. Né? Tipo, eu acho que a consciência social e a própria maior. É muito maior. Muito maior. Né? E aí a gente vai voltar naquela questão da educação. No velho continente são anos de cultura. São anos de cultura, enquanto aqui aí a gente está ainda engatinhando dentro de um processo de tentar levar um pouco para as empresas, para as pessoas, aí uma cultura de empatia, de preocupação com o próximo e de valores rígidos, né? Os valores hoje, eu acredito que eles não são rígidos como deveriam ser, né? Tipo, as pessoas, elas estão hoje, na minha cabeça... O que é valor, né? O que é valor? Isso, o que é valor? Porque assim, você tem o imoral e você tem o ilegal. Isso. Né? Tem condutas que elas são imorais, mas elas não são ilegais. E tem condutas que são ilegais, mas não são imorais. Eu tenho um tema que eu tive muito, quando eu falei que eu ia conversar com você hoje, eu estou muito envolvida no mundo de TI. Né? E existe hoje uma modalidade de contratação em TI que são os BPOs, né? Que são projetos que se contratam pessoas para você trabalhar em outras marcas. Né? Então, você é uma empresa de tecnologia, você contrata um grupo de pessoas, faz o outsourcing de pessoas. Né? E até onde vão os direitos e os deveres? Né? Você, por exemplo, eu sou contratada e você falou Globo, eu vou trabalhar num projeto de data center dentro da Globo. Mas eu não sou Globo. Você é uma terceirizada. Eu sou uma terceirizada. E isso acontece muito nesse mercado hoje, porque eles são pagos por hora trabalhada. Muitas vezes não tem todos aqueles benefícios, aqueles direitos. Até onde vai o direito e o dever de um profissional terceirizado que vende o seu serviço de tecnologia? Essa é a grande questão. Essas empresas que vêm contratando esse tipo de serviço, eles tentam sempre utilizar um intermediário. Por quê? Porque a partir do momento que você tirar o intermediário, que a terceirização basicamente por exemplo, eu não vou contratar mais uma faxineira, eu vou contratar uma empresa que vai botar uma pessoa aqui dentro, né? Então eu não estou contratando a Cleide, eu estou contratando a faxineira, PJ. Um PJ. Né? E aquela empresa vai fazer
um contrato comigo, onde não existe aí os requisitos para você hoje falar que é uma modalidade de contrato CLT, que seria subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade. Esses são os requisitos para você falar que essa pessoa ela não é uma PJ, mas sim uma CLT. Então, você utiliza uma empresa intermediária. Se eu contrato o cara para para fazer um projeto desse, ele pode vir a ser enquadrado aí em um contrato de um contrato de experiência, pode ser um contrato temporário, existe já a figura do contrato temporário, de 3 meses, de 6 meses, para um determinado serviço. Projeto, né, no caso. E assim, não existe segurança 100% que você não vai ser demandado. Uhum. Né? Porque a contratação, pela legislação, ela é uma obrigação do empregador, não é do empregado. Então, se o empregado fala assim, olha, não assina minha carteira não, me dá mais um pouquinho por fora e eu te dou um desconto e tudo mais. Acordos. Acordos. Assim, esse acordo sempre vai dar errado. A lei trabalhista tem muitos nuances e percalços que você tem que ter. Porque esse mercado de tecnologia, ele é um mercado as a service de pessoas, de equipamentos, entendeu? E ele é Hoje muito você rápido. aluga equipamento, você não compra mais. Não, né? E assim, esse mercado de tecnologia, ele é muito dinâmico. Né? É muito difícil, às vezes, você pegar, por exemplo, um profissional desse para desenvolver um software e você botar ele na tua empresa a longo prazo. Não faz sentido. Porque ele precisa desenvolver um determinado projeto e depois ele vai seguir o caminho dele, fazer isso para outra empresa, você não tem como absorver. Então, assim, o próprio mercado ele está tentando criar uma forma de acomodar isso. Para que não fique não fique descoberto esse profissional e que a empresa também que contrata também não fique descoberta. Descoberta, né? Tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para todo mundo. Gente, tem 1 hora que a gente está conversando. Sério? Você deu aula de juridiquês aqui, eu acho que o pessoal entendeu coisa pra caramba. Eu, pelo menos, entendi pra caramba. Tem uma frase na Martech que eu falo todo dia, toda hora. Ser digital não é opcional. Com certeza, mas eu concordo. Queria ouvir de você. Não, eu acho, assim, eu me sinto muito feliz em conseguir entender, né, e ter o discernimento de entender a importância do digital, né? Eu acho que, assim, a gente está dentro de um mundo extremamente dinâmico, né? Você acorda e dorme com mudanças, né? Olha aí, ela está me avisando. E o digital, ele é hoje o seu maior caminho de transformação. E você tem que trilhar esse caminho. É isso aí. Digital, ele viabiliza, eu acho, um bem-estar. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar com a tecnologia, né? Com certeza. Ela é meio. Com certeza. Ela é meio que ajuda a gente. Muito bom, Daniel. Muito bom ter você aqui no canal. Você agora é um Tech Club. Você vai estar no nosso Tô feliz da e-book. Vida. Me procurem ano que vem lá na Vale do Silício. Você vai estar você tá no nosso e-book. Você trouxe muita coisa boa mostrando do direito. Esse é o nosso e-book. Ser digital não é opcional. Gostei. Ele já tem 200 páginas e você vai estar contido nele. Você é um Tech Club. Quem quiser o QR Code, ele é gratuito. É só clicar no QR Code. A gente passa para vocês e você vai estar nele. E esse podcast é patrocinado pela Eagle. A Eagle é uma empresa de outsourcing que trabalha com a gente, né? E por isso que eu falei um pouco de outsourcing, né? Porque a gente trabalha com esse conceito do as a service. E se você precisar de equipamento, ele fica lá em Goiânia, que hoje é um polo de mercado bem grande no Brasil, né? O mercado agro está todo ali, tem muita tecnologia. Então, eles estão com a gente desde o início. E dentro do nosso grupo, nós temos 2 outras frentes que a gente trabalha na Martech. Uma é a Ideal Pesquisa, que faz parte do grupo. A gente trabalha com qualquer tipo de pesquisa, faz parte do nosso grupo. Então, pesquisas quantitativas, qualitativas, para você tomar decisão de marca, de produto, política, né? O mercado esse ano é um mercado muita pesquisa política. Tudo é estatística, né? Tudo estatístico, exatamente. Também a gente tem essa frente, né? E terminando, a gente está com uma promoção aqui no canal, que é a CX University, que é uma empresa especializada em treinamento, focado na experiência do cliente. Então, para que você se capacite cada vez mais sobre como é seu posicionamento de mercado, como atender os hard skills, os soft skills. E também a CX Lab vai trabalhar futuramente aí com a área de direito. Que bacana. E a gente quer, porque o direito é uma das demandas maiores que tem sobre entender o que acontece nesse juridiquês então dentro do mundo da tecnologia. Projeto piloto. Você vai estar no projeto piloto com certeza. Eu queria que você deixasse seu recado para o nosso canal. Foi um prazer ter você aqui. É todo seu esse espaço. Não, quero só agradecer, assim, foi uma coisa esclarecedora para mim, porque, assim, por mais que eu ache que entendo alguma coisa de técnica, eu não entendo nada se a gente for comparar com a grandeza da informação que vocês conseguem trazer aqui.
Então, assim, eu tô muito lisonjeado de poder participar, de colaborar um pouquinho. Deixo aí meus contatos, está aqui embaixo. Brincadeira, eu vou falar. www.bblo.adv.br, Daniel Blanc no Instagram, BLANCK. E quem quiser conversar comigo, conhecer um pouco mais do trabalho do escritório, vai ser um prazer. E a gente também está aqui, se vocês quiserem falar com o Daniel, pode procurar a Martec, a gente encaminha para a turma do Daniel, com certeza para o escritório dele. E esse é o Tech Club, o nosso canal de tecnologia que tenta desmistificar toda a parte de tecnologia dentro dos nichos do mercado. E você sabe que ali, com a tecnologia, você consegue melhorar a sua vida. Porque, gente, ser digital não é opcional. E esse foi o nosso podcast de hoje, desmistificando o direito digital. Obrigada, Daniel. Obrigado. Tchau, gente.